Muito bem, alunos do MEC, vamos lá. Falando agora sobre o sensor de oxigênio 2. A sonda lambda pós-catalisador. Um outro sensor de oxigênio, um outro sensor que vai enviar a informação para a ECU e a ECU vai fazer algumas adequações. Ou seja, vai corrigir o funcionamento do sistema para que tenhamos o quê? Um funcionamento mais regular, melhor. Mas quando falamos da sonda lambda 2, estamos falando do que mais precisamente? Estamos falando de um sensor pós-catalisador. Ele fica onde? Depois do conversor catalítico. Automaticamente, não é um sensor assim específico para o mapeamento da injeção. Ele acaba alterando também, mas ele não é para o mapeamento. Ele é um sensor pós-catalisador. É um sensor para avaliar o funcionamento do catalisador, melhorar o seu funcionamento e, principalmente, subir a temperatura de trabalho dele, ou seja, estar devidamente aquecido. Porque o conversor catalítico também tem que estar quente. O catalisador, para funcionar corretamente, ele deve estar quente. Tem que estar aquecido com toda certeza. Tá? Então, aí em destaque, a sonda lambda 2. Veja aí o seu conector elétrico, né? Apenas como exemplo aqui a foto para vocês. E vamos lá falar sobre ela. É o sensor que informa a ECU a quantidade de oxigênio após o catalisador. Assim é possível monitorar seu funcionamento e, principalmente, seu correto aquecimento. Falei, o conversor catalítico, o catalisador, ele converte os gases tóxicos em não tóxicos, né? Converte aí, tá? Boa parte do carbono, né? Boa parte do monóxido, né? O CO, o CO2, que é o dióxido, ambos de carbono, os hidrocarbonetos, ele quebra, né? Para que o C do HC, né? Vá se juntar aí para poluir menos, e o H vai ser transformado junto com o oxigênio, H2O, água. É isso. Ele faz quebra das moléculas para que consiga converter tais moléculas poluentes em não poluentes. Vocês já aprenderam isso em aula de física lá atrás, na escola, né? Que se consegue o quê? Separar, né, os componentes e transformá-los. Então, o conversor catalítico faz isso. Converte poluentes em não poluentes. Tá? E a sonda lambda 2 ajuda nisso. Ajuda nesse aquecimento, ajuda no controle do seu funcionamento e até mesmo na oxigenação do catalisador, que é importante também. Tá? Então vamos lá falar sobre as ligações primeiro do S2. Tá? São 4 fios, igual é no sensor 1. Né? O S2, a sonda lambda 2, temos no pino 1, está ligado ao 02, é o massa de aquecimento, é o fio branco. Pino 2 está ligado ao F25, 12 volts, o aquecimento, está ligado ó, no mesmo fusível da sonda lambda 1. Tá vendo? Se queimar o fusível, ó, vai parar os dois. Pino 3 está ligado ao 12 do módulo, é o sinal de resposta da sonda para a ECU, e o pino 4 está ligado ao 24 da ECU, é o massa do sensor, né? Também controlado em PWM. Tá? O seu funcionamento, aí observe bem essa figura, né? Ó, temos aí ó, a foto da sonda lambda 2, e olha aí, ó, um catalisador todo enferrujado, né? Mas é um catalisador já de um Fiesta que utiliza os 2 sensores de oxigênio. Então a sonda lambda 1 está lá em cima, ó,
no coletor de escape, sonda lambda 2, ó, dá para ver o orifício pós-catalisador. Claro, né, pessoal? Se o catalisador tiver aí derretido, quebrado, deteriorado, as variações de sinal entre sonda lambda 1 e 2 passam a não existir. Passam a ser variações repetidas. Deu mistura rica na sonda 1, dá mistura rica na sonda 2. Deu mistura pobre na sonda 1, dá mistura pobre na sonda 2. É sinal que o catalisador não está convertendo os gases. Porque se a função do catalisador, né, é converter os gases, tornando eles, né, menos poluentes, obviamente ele vai aumentar a quantidade de oxigênio no escape. Porque ele transforma em oxigênio, acaba separando. E a sonda 2 trabalha mais nisso, mas captando o valor de mistura pobre. Isso mesmo. A sonda 2 trabalha numa tensão muito mais baixa. Não chega a variar tanto para mistura rica, pobre, não. Trabalha muito mais para mistura pobre, tá? Então vamos ver aqui o texto após mostrar essa foto aí do catalisador e a sonda lambda 2. Também é necessário ter aquecimento elétrico interno, além da temperatura do próprio catalisador, tá? Sua resposta é mais lenta e mais próxima à mistura pobre quando compara com a sonda lambda 1. Mas também ela oscila para a mistura rica, ela chega a dar oscilação, não é que ela fica travada só em mistura pobre, ela oscila também, mas é bem mais lenta, ela é bem mais tímida, né? Porque a sonda lambda 2 está medindo o quê? Pós-catalisador, está medindo depois do conversor catalítico. Automaticamente temos o quê? Uma variação mais para pobre, porque vai ter mais oxigênio pós-catalisador. Tá? E outra, também a sonda lambda 2 ajuda muito na própria limpeza, na oxigenação do catalisador, que ajuda no seu aquecimento e na sua vida útil. Pessoal, podem ver, carros mais novos, com catalisadores mais modernos, duas sondas, é cada vez mais raro trocar catalisador. Podem ver. Cada vez mais raro, mais difícil. Porque a durabilidade tem aumentado, graças a todo esse monitoramento, inclusive a sonda lambda 2. Você melhora o funcionamento dele e melhora a sua vida útil. Você acaba tendo o quê? Mais e mais, né? Funcionamento regular. Catalisador mais limpo, mais bem aquecido. Ok? Vamos lá falar de um outro sensor nesta nossa aula. Sensorzinho MAP do Ford Fiesta 1.6 Flex. Estão vendo aí na telinha? Ah, é a mesma foto do sensor de temperatura do ar. Claro, né? A peça é a mesma, tá? O único destaque é que o sensor do ar é aquela bolinha, né, meio alaranjada, meio avermelhada, né, ali no sensor. Na verdade, essa bolinha é o termistor, né, NTC do sensor do ar. O MAP é, na verdade, ali dentro temos um orifício para chegar a variação de pressão no coletor de admissão a uma membrana interna. Vamos falar já já sobre ela. Então, o sensor em si é exatamente o mesmo, porque sensor do ar e MAP estão conjugados, né? Nós chamamos de conjugados. Bom, MAP, pessoal, o MAP, a palavra MAP, né, vem do inglês, significa o quê? Medidor de pressão atmosférica. Isso mesmo. MAP significa, né, um medidor de pressão atmosférica. Mas como ele está ligado no coletor de admissão, ele vai medir o quê? A depressão, ou a pressão abaixo de zero, a negativa, no coletor de admissão. Tá? E essa variação vai significar para esse ECU uma variação da quantidade de ar admitida pelo motor. Claro, quantidade de ar admitido é muito importante para poder ter o quê? Para poder ter justamente o cálculo de tempo de injeção. Quanto mais ar entra, mais combustível tem que ser injetado, e vice-versa, né? E o sensor MAP vai dar esse
recurso para a ECU, essa informação. Vamos lá falar sobre o medidor de pressão atmosférica. É o sensor que mede e informa através da variação de tensão elétrica as variações de pressão dentro do coletor de admissão do motor. E a ECU, com esta informação, faz a conversão de tensão elétrica em milímetros Hg, valor de pressão, ou bar, né, em alguns modelos, né, faz essa conversão. Porque a resposta do MAP não é já em um valor de depressão ou pressão. Não é um valor de milímetro Hg ou de bar. A resposta do MAP é em volts, tensão elétrica. E a ECU calcula isso, para poder calcular o quê? A quantidade de ar admitida no motor. Quanto mais ar, mais combustível. Quanto menos ar, menos combustível deve ser injetado, estabelecendo sempre uma razão estequiométrica do ar e do combustível. E, claro, né, essa razão ainda muda, né? Se temos álcool ou gasolina no tanque também, né? Funcionamento do MAP. Então veja aí o conector elétrico, 4 fios, um positivo 5 volts do MAP, a resposta do MAP. Um positivo 5 volts com controle de tensão do sensor do ar e um aterramento para os dois sensores, né? Então as respostas são independentes. Eles usam a mesma carcaça, mas cada sensor funciona independente um do outro. O elo de ligação entre eles é apenas a massa, o aterramento para ambos funcionar, tá? Funcionamento. Com uma limitação elétrica de 5 volts e o aterramento compartilhado com o sensor de temperatura do ar, temos na resposta a variação entre 0 e 5 volts, de acordo com a variação da pressão no coletor de admissão. Então, se o MAP recebe aterramento 0 volts, recebe 5 volts, a resposta não pode ser 12. Não tem jeito. A variação tem que ser acima de 0 e abaixo de 5 volts. Tá? Então, é dentro disso que o MAP trabalha, entre 0 e 5 volts. Não pode nem ser 0 e nem 5, né? A verdade é, vai ser acima de 0 e abaixo de 5 volts. O trabalho do sensor MAP. E aí a ECU faz o cálculo para a respectiva pressão no coletor de admissão. Vamos lá, ó. Olhem na tela do scanner, ó. Vamos ali, ó. Bateria 12,2, rotação 0, rotação de marcha lenta desejada 1000. Então o motor está parado, né? Ó. Sensor de fase, não. Pressão barométrica 920 milibar, né? MAP 0,9 bar. Temperatura do ar, temperatura da água. Observe o seguinte, pessoal. Temos ali, ó, pressão barométrica 920 milibar, né? Daria 0,9 bar. MAP 0,9 bar. Ué. Como que pode estar o MAP igual a pressão barométrica? Podem ver, ó, 0,9 bar. E o outro 920 milibar. Quer dizer, igual. É 0,9 bar. É o mesmo número, né? O que acontece? O motor está parado, chave ligada. A pressão barométrica e o sinal do MAP são os mesmos nessa hora, nesse momento. Porque é uma das funções também do MAP, né? Da condição da ECU identificar a pressão barométrica, pressão atmosférica local. Por isso que chama MAP, né? Medidor de pressão atmosférica. Tá? Então, em cima disso, dá para ver que a ECU grava, né, a pressão barométrica local. Lógico, o sinal do MAP está indicando 0,9 bar, porque nesse caso o motor está parado. Né? Observem a rotação 0 RPM. Assim que ligar o motor, teremos também a oscilação desse valor. Observe que o valor do scanner é em bar, ou seja, o sensor envia o valor em tensão elétrica e a ECU converte esse valor para medida de pressão. Em lenta, temos um valor baixo, né, perto de 1 volt. E ainda o sistema, né, consegue captar, medir a pressão atmosférica graças ao MAP.
Claro, né? Quanto mais perto do nível do mar, mais oxigênio. Quanto mais alto, mais nas montanhas, menos oxigênio. Isso muda a pressão atmosférica, muda o mapeamento do motor também. Mapa, então, temos aqui os valores, uma tabelinha de valores, né? Em milibar a pressão no coletor de admissão. 0, pressão atmosférica, 3,7 volts. 100 milibar, 3,1. 200, 2,6. 400, 1,5 volts. Ou seja, está aumentando a depressão, está diminuindo a tensão de resposta. Então, pessoal, é assim, o motor em marcha lenta, ele fica com valor próximo a 1 volt, 1 volt e meio. Nas acelerações, vai subir para quase 5, 4 e pouco, depois cai abaixo de 1, depois estabiliza em torno de 1, 1,5 mais ou menos. Então, o mapa em marcha lenta trabalha mais ou menos com 1, 1,5 volt de resposta. Acelerou, ele sobe, tirou o pé, ele cai para perto de 0 e depois estabiliza em 1, 1,5 novamente. Tá? Ela aqui, a central, a unidade eletrônica, né, do sistema. E claro, vamos para mais uma dica. Como esta unidade não tem outra informação de entrada de ar, a não ser o MAP, temos no MAP o grande indicador do fluxo de ar admitido. Assim, o sensor MAP é o sinal, né, da pressão, é um sinal base para a formação do tempo de injeção, avanços da ignição também. Então é um sinal importante, tá? Por quê? Qual sinal está próximo dele? Não é eficiente igual, mas está próximo. Borboleta, tá? Estaria mais perto. Mas não é tão eficiente, tão rápido quanto, tá? Então o MAP é essencial nesse sistema, porque fica sobrecarregado. Praticamente é ele que dá a informação da quantidade de ar admitida no motor, ok? Na tela, a perguntinha da nossa aula. É possível o MAP apresentar falhas por estar contaminado com óleo? Então, lá, no coletor de admissão podemos ter respingos de óleo, principalmente quando é óleo aplicado incorretamente, quando tem entupimento aí em respiro de óleo, né, etc. Espirra bastante óleo na admissão. E vai chegar óleo no sensor. O óleo atrapalha o funcionamento do sensor MAP? Não. O óleo pode alterar o sinal do sensor do ar, né? Vai ficar um pouquinho mais alto, mas do MAP não chega a alterar, não. Belezinha? Muito bem, vamos lá com o nosso plantão de dúvidas ao vivo aqui da nossa aula. Marcos Gutierrez fez a seguinte pergunta. Professor, quando as duas sondas estão trabalhando juntas por um defeito, né, do catalisador, teremos alguma avaria via scanner? Com toda certeza. Se o catalisador teve um derretimento, quebrou o catalisador, desmiolaram o catalisador, as sondas irão trabalhar juntas, né? Ou seja, não vai ter o conversor catalítico no meio do caminho mudando o sinal dela. Vai indicar falha de catalisador. Indica no scanner falha de catalisador. Sim. Porque aí você consegue fazer isso. Se compara os sinais, os dois estão iguais, os dois sensores de oxigênio, quem está no meio deles? Catalisador. Falha de catalisador. Ela consegue realmente fazer esse tipo de identificação, ok? Marcos Celso Gutierrez. Magno Bertoldi perguntou: professor, qual a melhor forma de testar o MAP? Com a bomba de vácuo ou fazendo a leitura via scanner? Então, assim, com a bomba de vácuo, por ele ser mais larguinho, é um pouco mais difícil. Até dá, mas é difícil. No motor do carro é mais fácil. Só que, faça o quê? Meça o vácuo do motor. Coloque um vacômetro. Se você não tem vacômetro, tá? Uma ferramenta, compre. É barata, é ferramenta barata, simples, tá? Deve gerar em torno de R$100 por aí, um vacômetro. Porque você tem a comparação do sinal do MAP e o vácuo do motor. Por quê? De repente você só testa o MAP funcionando o motor. E o defeito está no motor. Você pode achar que o defeito esteja no MAP, porque você não mediu o vácuo do motor. Tá ok? Então fica a dica para
vacuômetro, o nome da ferramenta. Rony Godoy Chaves, lá de Minas Gerais. Professor, a utilização de MAP com resposta em frequência não está sendo mais utilizada. O sinal em tensão funciona melhor? Sim. Nem é verdade a questão de funcionar melhor, é uma questão de tecnologia, né? O MAP em frequência eram os sistemas antigos da Ford, né? Bem antigos, né? Não variava a tensão, variava a tensão, a frequência, não a tensão elétrica. Isso acabou não sendo mais utilizado, tá? Pedro Jerônimo, Scopino, em alguns veículos a sonda trabalha oscilando de 0 a 1 volt e vice-versa. Já a 2 em alguns veículos trabalham com a mesma variação, às vezes varia muito pouco. Isso é normal? Isso mesmo, a sonda 2 ela é bem mais lenta. Além de ela variar mais para pobre, mais para baixo de meio volt, ela é bem mais lenta. Agora a sonda 1 não. A 1 tem que ser rápida, tem que oscilar rapidamente, tá? Diomedes, lá de Brasília, comentou. Olá, Scopino. Nas sondas, né, essas de 4 fios, a resistência de aquecimento é a mesma para qualquer marca? Marca sim, agora aplicações diferentes, né? Nós temos sondas aí para alguns veículos que a resistência é menor, é maior. Temos uma variação aí de 7 a 15 ohms a resistência dos 2 fios brancos, tá? Dificilmente você vai ter um problema na resistência. Quando tem, ela está queimada, né? Ou seja, queimou a resistência elétrica, não marca nada, né? Fica marcando infinito ao medir a resistência entre os 2 fios brancos da sonda ou sensor de oxigênio. Pessoal da KDS Automotiva. Professor, se o veículo estiver sem catalisador, influencia a sonda? Com toda certeza. Né? A sonda 2 vai trabalhar igual a sonda 1 e vai indicar realmente falha no catalisador. Tá? E aí aparece justamente, né, essa questão de problema catalisador e não na sonda. Tá? Rony Godoy também perguntou, professor, alguma dica para remoção da sonda 1, que é muito difícil? Bom, além de ferramentas apropriadas para encaixar e poder girar, quando você pega uma sonda lambda e ela está muito dura, dica, liga o motor, deixa o motor aquecer bem, tá? Deixa as ferramentas num ponto ali, certinho para você já usar, mas deixa o motor aquecer bem. Aquecer o motor, desliga o motor rapidinho com a luva, vai com as ferramentas e tenta soltar, só meia volta, a sonda lambda aquecida. Normalmente, com o aquecimento, a dilatação dos componentes, facilita muito soltar sensor de oxigênio. Tá? Realmente, a gente pega alguns que está extremamente apertado, né? Alguns nem aquecendo solta. Tá? Se tiver maçarico, pode até aquecer, mas o aquecimento com o próprio motor do carro já é o suficiente normalmente. Já dá para solucionar e conseguir movimentar o sensorzinho de oxigênio, tá? E Edson Bispo dos Santos, tá? Perguntou, professor, na sonda lambda, os 2 fios de massa, tanto o fio massa do aquecimento como o fio massa do sensor, são alimentados em PWM pela central? Então, só com a chave de ignição ligada, eu não vou achar esse negativo com multímetro? Não. O negativo do aquecimento é em PWM. O negativo da sonda é negativo direto. Captou? Captaram? Então, dos 4 fios, positivo é 12 volts, vem do fusível. A resposta vai direto para o módulo. O negativo do aquecimento, da resistência, varia, é em PWM. Tá? Agora, o negativo da sonda é constante. O módulo manda direto. Ok? Aí fica bem claro essa informação para todos vocês. Belezinha? Muito bem. Caros alunos do MEC, finalizamos mais uma aula técnica no seu universo do mecânico. Semana que vem, Ford Fiesta Flex, sensor, parte 4. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Olá, amigo reparador, bem-vindo a mais um programa da série
Como instalar da MTE Thomson. Meu nome é Rogério Costa e eu vou passar para vocês todas as informações para a correta instalação dos nossos produtos. Antes de começar o seu trabalho, verifique se você tem as ferramentas corretas e os utensílios para facilitar o seu trabalho. Lembrando que o uso de equipamento individual de proteção é recomendável também. Quanto ao descarte de materiais líquidos, fique atento à correta destinação de cada um deles. Para a troca da válvula termostática, primeiro posicione o recipiente coletor abaixo do sistema. Solte a mangueira inferior e a retire para ter acesso à válvula termostática. Note que com um líquido frio a válvula estará fechada, saindo pouco líquido do sistema. Solte com a chave de 10 mm os parafusos da fixação e retire a tampa da válvula. Retire o anel de vedação e a válvula termostática usada. Instale a válvula termostática nova e posicione o anel de vedação. O anel vai reter a válvula em seu alojamento. Recoloque a tampa da válvula termostática. Recoloque e aperte os parafusos de fixação da tampa. Recoloque a mangueira no bocal da tampa da válvula. Reposicione a abraçadeira e aperte o parafuso da mesma. Esperamos ter ajudado com essas informações. Acompanhe sempre os nossos capítulos da série Como Instalar. Qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato conosco. Até a próxima!